E aí pessoal, tudo certo? Vamos começar a responder aqui ao nosso simulado. Eram apenas 6 questõezinhas. Vamos começar aqui para a primeira. A primeira perguntava o seguinte: o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos, após entrar em contato, as temperaturas deles, ao final desse contato, permanecem e ficam iguais. Se você colocou algo parecido com isso, tá certo. Então, ó, ou iguais ou idênticas como vocês colocarem. Então, equilíbrio térmico é isso. É quando as temperaturas, elas ficam iguais ao final do contato. Por exemplo, você tem aqui água e gelinho. Quem tá mais quente aqui, se a gente for levar em consideração, ou seja, quem tem uma maior temperatura é a água, então ela vai começar a transferir calor para o gelo. Até um dado momento em que o gelo e a água estejam numa mesma temperatura, aí é cessada a transferência de calor. E aí a gente chama isso de equilíbrio térmico. Houve um equilíbrio de temperatura. Beleza? Segunda questão diz o seguinte, é uma questão do aprendiz de marinheiro. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e, atingido o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar quais valores? Então, observe aqui a questão. Eu quero transformar 45 graus Celsius em Kelvin e depois em Fahrenheit. Para transformar em Kelvin é o mais fácil de todos, né? Você vai pegar a temperatura em graus Celsius, no nosso caso 45, e somar com 273. Era só você fazer isso. Dava 318K. Fahrenheit era o mais complicadinho, porque você tem essa multiplicação aqui, que muita gente errou por causa da vírgula. Então, vocês têm que se atentar a essa vírgula aqui. Que 45 vezes 1,8 é 81. Teve gente que colocou 810 e somou com 32, que deu aqui 842. Isso aqui está errado. Você tem que lembrar que existe uma vírgula. Então, fica apenas 81. Mais o 32, 113 graus Fahrenheit. Beleza? Pessoal, muita gente errou essa terceira questão. Vamos ver o enunciado. Qual a temperatura na escala Kelvin que corresponde a 113 graus Fahrenheit? Certo, eu quero transformar para Kelvin. Mas, professor, você não ensinou nenhuma fórmula que transformasse direto. Porque a fórmula para transformar de Fahrenheit para Kelvin ela é um pouquinho mais complicada. Ela existe. E observe, mesmo algumas pessoas pegando a resposta pela internet, pegaram a resposta errada. Pegaram o valor 500 e não sei quanto, vírgula não sei o que. Eu juro que eu fui pesquisar na internet essa fórmula. E até agora eu estou tentando achar ela. Observe aqui o seguinte. Primeiro, você transforma para Celsius. Como é que eu transformo? A fórmula é essa. Vocês têm anotado, vocês tinham lá no nosso simulado, que era só você substituir o lugar de TF, né? Ó, você coloca o 113. 113 menos 32, 81. Aí o que é que eu posso fazer aqui para simplificar a nossa vida? Se eu dividir 81 para 9, eu vou ter um número inteiro, que é o 9. Então eu posso dividir aqui. Ah, professor, eu posso fazer o cruz credo aqui, o meio para os extremos? Pode, tranquilo. Mas quando der para simplificar a sua vida, você pode simplificar, não se acanhe não. Porque, ó, como vai ficar bem fácil. 81 dividido para 9 é 9.
Esse 5 vai vir para cá. Ele estava o quê? Dividindo. Ele vem como? Multiplicando. Então, 9 vezes 5, 45. Viu como é fácil? Então, vocês podem fazer dessa forma também. Para transformar em Kelvin, teve muita gente que parou aqui. Eu só considerei metade. Viu? Se fez até aqui, eu só considerei meio ponto. Porque você tinha que chegar na temperatura em Kelvin. Que era só você somar o 45 com 273, que dá 318, que vocês já tinham feito até aqui. Algumas pessoas prestaram atenção nisso, mas muitas se preocuparam em olhar na internet e infelizmente A quarta questão pergunta o seguinte: quais são as principais escalas de medida de temperatura? Fácil. Vocês têm o nome delas anotadinho até aqui no simulado. Celsius, Kelvin, desculpa, e Fahrenheit. Qualquer coisa que tivesse ligação a isso, eu aceitei. Agora teve gente que colocou números, cálculos. Eu não entendi muito não, mas tudo bem, né? Na quinta questão, ela só queria que você diferenciasse calor de temperatura. Eu disse N vezes na sala, vocês têm anotado, mas teve gente que teve preguiça de olhar no caderno, né? Infelizmente, vocês tinham isso em mãos. Por que eu digo isso? Porque o pessoal ia pesquisar na internet uma resposta que tem em mãos. Enfim. O que é calor? Eu deixei anotado para vocês que calor é energia em trânsito. É só pegar lá as anotações que vocês vão ver bem bonitinho a definição de calor. Então, energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calor é isso. O que é temperatura? É o grau de agitação molecular, o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. Era só isso que vocês tinham que colocar. Teve gente que pesquisou lá umas coisas que eu tô até agora tentando decifrar o que é, mas tudo bem. Você colocando algo parecido com isso, eu já considerei, certo? Sexta e última questão diz o seguinte: a temperatura do corpo humano é próxima de 37 graus Celsius. Qual é este valor em Fahrenheit? Vai transformar 37 em Fahrenheit. A fórmula é essa. Teve gente que inventou fórmula também e errou. Qual é a temperatura em graus Celsius? 37. Esquece essa bolinha. 37 vezes 1,8 você tem um valor aproximado de 66,6. Teve gente que esqueceu a vírgula nessa questão também. Quem esqueceu a vírgula ainda considerei alguma coisa, sendo que se fosse uma questão de assinalar eu não aceitaria não. Certo? Então 66,6 mais 32 você tem um valor de 98,6 graus Fahrenheit. E é a última resposta do nosso simulado. Então, qualquer dúvida, podem mandar lá no Instagram, no WhatsApp, que vocês têm um número que eu vou estar respondendo, beleza? Então, até a próxima.